Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje é quarta semana comum, dia de São João Bosco, segunda-feira. Evangelho de Marcos 5, capítulo de 1 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, mas segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes diziam sido amarrado com algemas e correntes, mas arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. 5 dias e noite ele vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. 6, vendo Jesus de longe e endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele. 7, e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. 120 espíritos impuros. Suplicou: Então manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. 140 homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade, os campos, e as pessoas foram ver que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião. Ficaram com medo. Que tinha presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado partiu-lhe e o deixava ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe dizia: Vai para casa, para junto dos teus, e anunciar-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a pregar Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, o espírito mau tem o poder de adoecer o seu coração. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava sempre as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e
pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Espírito impuro, a tradução original é espírito que sabe da morte, e é espírito que possui o coração desse homem. Ele dominou aquele homem com o medo da morte, o apóstolo daquilo que é o Espírito Santo, que dá a vida e nos ensina tudo sobre a vida. Diz a palavra que ele estava no meio dos sepulcros. Sepulcros em grego quer se dizer memorial, memória da morte. Na mesma raiz da palavra, nós temos a palavra sepulcro. Aquele espírito aprisionou o homem na memória da morte. Veja que forte. Aquele homem só pensava na morte, ele não pensava mais na vida, ele vivia constantemente para pensar na morte. O Espírito tirou aquele homem com a alegria, com o convívio, a libertação, a esperança, e é isso que o mal faz conosco. Tira a nossa vitalidade, tira de nós a nossa capacidade de esperar em Deus. Diz a palavra que ele foi ao encontro de Jesus. A força de atração do amor de Jesus é tão grande que nem mesmo o mal pode resistir a ele. Veja, esse homem vai ao encontro de Jesus. Duas situações daquele homem, nada pode prendê-lo, e ele se fere com pedras. O mal tira a nossa vitalidade, tira de nós a capacidade de esperar em Deus. 2 pontos para meditarmos. O primeiro, nada consegue prendê-lo quando as nossas realizações estão doentes. Nós ligamos, mas a ninguém não conseguimos mais ter a nosso coração em nada. Nós nos isolamos ou rompemos com os nossos relacionamentos. Algo está errado. O perigo do ódio, do ressentimento, da mágoa contra alguém, contra alguma situação. Isso nos liga tão fortemente ao mal e adoece o nosso coração. Por isso, a importância do perdão, a importância da reconciliação nos nossos relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, relacionamentos em comunidade. O perdão precisa sempre reinar em nossos corações. A segunda coisa, aquele homem começa a se ferir com pedras. Sobre o problema da autolesão, o homem começa a se fazer mal. Existem pessoas que se ferem com estiletes, com remédios, com veneno, com drogas, com escolhas que sabem que vão lhe fazer mal, mas ele insiste em continuar fazendo essas escolhas. Tem muita gente se fazendo mal. Tem muita gente na mesma condição desse homem, oprimidos por um espírito impuro, um espírito maligno que faz mal com que pessoa se autodestrua, que ela tire a sua dignidade de filho e filha de Deus e comece a fazer mal. Jesus expulsa esse demônio. Ele diz: sai dele, porque só Cristo pode nos devolver a vida. Só Cristo pode nos devolver a liberdade. Lance-se aos pés de Jesus. Apresente-se a nós hoje a condição na qual você se encontra, porque Ele quer libertar você, quer fazer de você uma pessoa nova. Sobre todos nós, a bênção do Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.